Bem, o tema é estar a serviço de. Bom, para se entender isso, é importante a gente voltar no tempo e pelo menos uns 2000 anos atrás, né? Onde as famílias viviam como um clã, né? Existia o patriarca, né? os anciões do clã, depois tinha os pais, os filhos, os soldados e tal, tal. Então existia uma hierarquia dentro do clã. Então, o que acontece aí? As pessoas mais novas, elas vinham com uma incumbência de manter a existência do clã e prover aquilo que fosse necessário para a sobrevivência das pessoas e a garantia da continuidade do clã. Tá certo? Então, as pessoas mais novas, elas sempre estariam a serviço do sistema. Tá certo? Então, isso ainda está tremendamente funcionando dentro da nossa dimensão anímica. Então, vamos citar alguns exemplos para vocês entenderem isso. Então, é muito comum, né, e o próprio Hellinger descobriu que existem duas situações de reações em função da vinculação e em função da hierarquia e em função de estar a serviço, que as crianças reagem em função da situação que o sistema está. Então, imagine uma criança de 4, 5 anos, né, que está vendo o pai morrer de câncer, tá certo? E o pai está sofrendo muito, e a criança também, a mãe também, os outros irmãos também. Está uma situação muito complicada na família, a família depende da subsistência dela, né? As outras crianças ainda são jovens, né? Também, então a renda que o pai trazer para dentro de casa para a subsistência da família está em risco. Se o pai morrer, não se sabe como a família vai ficar. Imaginem essa situação. Bom, aí a criança pode tomar a seguinte decisão: papai, eu morro por você. Então, eu por você. Então, essa criança pode ficar doente da noite para o dia, com uma doença fatal que nenhum médico vai reverter. Então, pode ser uma pneumonia grave, ou um infarto, alguma coisa assim fulminante, que em poucos dias, né, questão de 3, 4 dias, uma semana, a criança morreu e nenhum médico conseguiu reverter o quadro. Isso é muito comum de acontecer, muito mais do que se pensa. Então, quando a criança percebe que a família está em risco, ou que um membro da família está em risco, ela literalmente coloca aquilo que ela tem de melhor dela, que é a única coisa que ela possui naquele momento, é a vida dela. Então, ela dá a vida dela para tentar salvar a vida do pai. É óbvio que isso não funciona, porque o pai vai acabar morrendo e a criança também, então, ao invés de um morto, nós vamos ter 2. Mas na inocência, na reação, dentro desse processo de vinculação, de hierarquia, né, e de dependência, a criança toma essa atitude com maior amor, ela morre literalmente por amor. A outra forma de reação é eu também com você. Então, assim, se ela não conseguiu fazer isso, ou se o pai acabou morrendo e ela gostava muito do pai, ou vamos pôr uma outra situação, que ela ama muito um avô e o avô morreu tragicamente, então essa criança pode também afirmar: vovô, eu também morro com você. Então, ela vai também desenvolver um processo muito forte e ela acaba morrendo para acompanhar o vovô, que ela quer ficar junto com o vovô. Então, eu por você ou eu também com você. São essas duas formas que as crianças reagem na tentativa de manter o sistema, na tentativa de melhorar o sistema, na tentativa de conseguir dar continuidade para o sistema, né? Elas reagem. Então,
eu estou dando esses exemplos para vocês entenderem que na nossa dimensão anímica não existe lógica e não existe racionalidade. As ações simplesmente são tomadas, levadas pelas emoções, levadas pelo sentimento. Né? Então, o sentimento não age em função da racionalidade, em função da lógica. Ela não age em função da mente, do uso da mente, do racional. Ela age em função simplesmente da emoção que está levando ela naquele momento, né? O sentimento que está levando ela. Ok? Entendido isso? Então, as crianças, os que vêm depois, sempre estão a serviço dos sistemas que vieram antes. E isso também leva a muitas outras explicações. Por exemplo, se uma geração sofreu muito, trabalhou duro, né? Deu sangue para montar um império, uma grande empresa. Aí vem a geração posterior e não dá bola para aquilo, não valoriza o que a geração anterior sofreu, né? O que acaba acontecendo na hipótese, na sequência, é a empresa vai ir à falência, né? É aquilo que na administração se diz, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Então, geralmente eles acabam jogando no lixo. Por quê? Porque eles não valorizaram, não valorizaram aquilo que a geração anterior fez. Entendido? Vamos em frente.